Provérbios capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Amados, essa palavra de alerta, com certeza é com o amor de Deus por você, que você nunca chegue neste ponto. Eu me lembro uma vez que fui chamado junto com alguns irmãos para orar por um senhor que estava morre e não morre, pele e osso, e estava ali desesperado e nos chamou para orar por ele. E ele disse: olha, orem por mim, porque se o Senhor me curar, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar a ser diácono. E nós oramos com toda a fé do nosso coração, irmãos. Colocamos nossas mãos sobre eles ali, estávamos bastante jovens. E oramos, determinamos, declaramos, e ele morreu. Sabe, aquilo foi uma lição para mim. Nós não podemos buscar a Deus na hora do desespero. Quantas oportunidades aquele homem perdeu, quantas vezes ele pôde ir no culto, quantas vezes ele pôde alimentar a sua fé, buscar ao Senhor, mas ele, como filho pródigo, abandonou o Senhor. E na hora do desespero, na hora que já passou da linha do arrependimento, aí quer ser curado. Queridos, isso é uma lição para nós. Deus não quer que nós tenhamos momentos religiosos, mas colocamos a nossa vida espiritual em primeiro lugar, senão é idolatria, irmãos. A Bíblia diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz claramente, irmãos, né? Em todo o tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça. Em primeiro lugar, devemos valorizar a nossa comunhão com Deus, nosso contato diário com o Senhor e com pessoas cheias do Espírito Santo. Nós não devemos jamais negligenciar. Veja, quando aquelas virgens, na hora do arrebatamento, queriam o azeite das prudentes, elas disseram: não podemos, entende? Ali era tarde demais. Irmãos, não espere ser tarde demais para, na hora do desespero, você buscar a Deus de forma esbafurida. Não. Se você tiver uma comunhão diária com o Senhor, queridos, na hora do apuro você tem fé armazenada, você tem comunhão com o Senhor, o Espírito Santo ainda continua falando com você, você vai ser sustentado, você vai ter fé, você vai ter paz no meio da tribulação, você vai saber como agir com esse gigante, assim como Davi investia tempo com o Senhor. Na hora da batalha, ele soube como vencer. Mas Saul, que era negligente, mundano, carnal, na hora do apuro se escondeu e depois se matou. Então vemos, irmãos, que muitas pessoas estão deixando passar o que é o principal, colocar em primeiro lugar constantemente a nossa comunhão com o Senhor pela graça. Dia após dia. Isso não pode ser um momento religioso na hora do apuro, mas sim um andar com Deus, irmãos. Nada além disso pode nos salvar. Há oferecido para nós salvação a todos os homens, mas tomar posse da vida eterna, como Paulo escreveu. Ele escreveu para Timóteo assim: Timóteo, toma posse da vida eterna. Há uma vida eterna, amados. E muitas pessoas não estão perdendo apenas bênção, mas pela sua negligência, descaso, destemor. Sabe, pegam leve com o Senhor, misturam-se com o mundanismo, não se arrepende. Vive contrário à palavra, não se arrepende. Vão desmanzelando, vão avacalhando a sua comunhão com Deus. Queridos, ninguém pode desprezar a Deus sem consequência. Deus não é vingativo, Deus perdoa. Eu creio que esse homem, ele foi salvo porque ele se reconciliou com o Senhor. Mas não dava mais tempo para ele alimentar a sua fé e ser curado. Não dava mais tempo. O tempo já tinha acabado para ele. Para você ainda não, hein? Olha, hoje, se ouvires a voz do Senhor, endureçais o vosso coração. Queridos, a gente deixa passar muitas oportunidades que o Senhor nos chama para a palavra, para a oração, para o jejum, para a comunhão com os irmãos. Tem coisas mais importantes. Porque eu sou uma pessoa ocupada. Porque eu não tenho tempo para isso. E faz de uma forma relaxada. Sabe o que vai ter? Uma fé relaxada. Uma vida destruída. Porque o inimigo, irmãos, ele está decidido: eu vou matar, roubar e destruir. A pessoa tem uma batalha com o capeta, com Satanás. E não é de qualquer maneira que nós vencemos, irmãos. A Bíblia diz: tomai toda a armadura para que possais resistir. É uma batalha séria que envolve a eternidade da tua alma, né? Uma vida abençoada aqui na terra também, claro.
Aí a pessoa, ela pensa, não tem tanta importância. Ela não compreende a seriedade da eternidade, irmão. Quando cai do lado de lá, aí é tarde. Quantas pessoas que hoje estão no inferno gritando, dizendo, se eu voltasse. Irmãos, ali já passou, já acabou, já foi. Mas para você que está ouvindo essa palavra, ainda há esperança. Peça perdão para o Senhor pela maneira como você tem buscado a Ele, orado, pela maneira como você tem colocado Ele em segundo, terceiro, quarto lugar. A tua vida espiritual é prioridade constante, ou então você está correndo perigo de passar a sua eternidade no inferno. Pastor, por que você está falando isso? Você não quer me consolar, me confortar? Irmãos, às vezes o que a pessoa precisa não é de um conforto, é de um despertamento. Porque se eu ficar alisando você, prometendo vitória, milagre, e você assim dessa maneira, eu estou te iludindo, te enganando. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Paz, tudo bem, e curar superficialmente a ferida. Se a pessoa não está firme com o Senhor, não é só uma questão de receber essa ou aquela bênção. Porque Jesus dá bênção para todo mundo, a chuva cai sobre a terra do malvado, do infiel. Veja que Jesus curou os 10 leprosos lá, só um voltou para agradecer, mas ele curou os 10. Então Jesus cura. Ele quer curar a todos? Quer, mas se nós não alimentarmos nossa fé, nós não conseguiremos receber. Não é uma questão que Deus não quer dar ou não quer curar. Não, meus irmãos, é uma questão de nós não termos fé para receber, e essa fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Não se coloca como prioridade a comunhão com o Senhor e com todos os juntos ligamentos com pessoas cheias do Espírito Santo. Acontece que se investe o tempo com tantas coisas que parecem importantes, mas na hora do apuro, o que aquilo vai valer? Eu pergunto para você, se eu fosse naquele homem lá que estava morre e não morre, pele e osso, e ele disse, se Jesus me curar eu vou voltar a ser diácono. Irmãos, naquele momento, o que adiantou tudo aquilo que ele divertiu-se longe do Senhor? Todo aquele tempo que ele investiu com tantas coisas que pareciam tão importantes, mas naquele momento que ele estava ali, morre e não morre, o que era importante, irmãos? Vestes limpas pelo sangue e o azeite transbordando, que é a fé no Filho de Deus. A comunhão com o Senhor em Cristo. Sabe, as pessoas não compreendem o que é prioridade. Isso é uma espécie de loucura, demência. A pessoa que sabe que vai ter um encontro com o Senhor, que tem uma vida eterna pela frente, uma alma eterna, e não se importa, irmãos, vive como se nunca fosse morrer, descuidadamente. Vou aproveitar mais um pouquinho o pecado, o mundanismo, a carnalidade, não vou largar esse ídolo, não vou largar isso aqui que eu sei que a Bíblia diz para me largar, mas não vou me arrepender, não vou jejuar, não vou colocar o rosto no pó e dizer, Deus, arranca isso de mim. Não, amanhã, semana que vem, mês que vem. Queridos, a procrastinação, sabe, a pessoa negligente, ela é irmã do diabo, do destruidor. A Bíblia diz em Provérbios que o preguiçoso é irmão do destruidor. Quantas vezes, queridos, nós trocamos a nossa comunhão com o Senhor por aquilo que não vale nada? Quantos cristãos, irmãos, que passam mais tempo longe de Deus, da palavra de Deus, e mesmo se dizem cristãos, vazios de fé. A vida ali está arrebentado tudo, mas a pessoa fica se queixando com um e com o outro, se fazendo de vítima. Mas alimentar a fé, não. Faz tudo menos o que tem que ser feito. Eu digo isso para você por quê? Porque eu quero, queridos, que você faça isso. Porque você ainda está vivo. Porque você ainda tem uma alma aí, eterna, sendo decidido o seu destino. Isso é muito importante que eu estou falando, porque a cura é o pão dos filhos. E quem é filho e herdeiro? Aquele que crê em Cristo. Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, mas através da fé. A fé é dom de Deus, mas quem busca isto e medita na palavra é você, sou eu. Este ânimo foi dado pelo Senhor, Ele coloca em nós o querer efetuar. Toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus. Pense nisso, queridos. Essa série é muito séria. Trata da questão da cura divina, mas trata principalmente da tua comunhão com Deus, da eternidade da tua alma. Porque o teu corpo sendo curado, um dia você vai partir. Não precisa ser com doença, não. Porque Moisés foi recolhido com 120 anos sem doença nenhuma. Deus não precisa do favor da doença para recolher. Eu estou com idade, então isso quer dizer doença. Irmãos, pare de unir idade com doença e dor. Não tem nada a ver. Você pode ter uma velhice saudável, tá? E quanto a partir, Deus tira o sopro de vida e você vai. Ele não precisa de você estar doente e enfermo. Deus não precisa do favor da doença para te recolher.
Então, nós temos saúde, vida longa, mas principalmente a seriedade da comunhão com Deus.